Agora ao meu lado está um mito dos investimentos, das finanças pessoais, Felipe Miranda, fundador da Empíricos. Cadê o mito? O mito está chegando aí. O mito está aqui ao meu lado. Você é louco. Tudo bom? Tudo bom, e você? Prazerzaço falar com você. Prazer é meu. Admiro de verdade o trabalho que estão fazendo, inovador, empreendedor, gente que está se propondo a fazer uma coisa diferente e importante para as pessoas. Pô, obrigado. Parabéns, Feliz em ouvir isso vindo de você. Não, mas é verdadeiro mesmo. E obrigado pela recepção, por topar gravar com a gente hoje. É um prazer para mim. Obrigado. Queria começar perguntando quem que é Empíricos? Porque a gente tem visto muito Empíricos recentemente, vocês estão crescendo muito, né? Várias ações e conteúdos para ajudar as pessoas a investir melhor, mas a gente recebe muito essa dúvida, quem que é Empíricos afinal? E a gente fala quem para até desmistificar e não falar o quê. Acho que Empíricos tem uma proximidade muito grande das pessoas, né? Acho que sim, esse é o propósito, né? Se a gente está conseguindo ou não, eu não sei, mas a Empíricos basicamente é uma publicadora de conteúdo, uma publicadora de conteúdo financeiro. Tá. E ela se coloca como uma espécie de antagonista ao sistema financeiro tradicional. Porque a informação financeira, ela tradicionalmente, no sentido aqui de um certo aconselhamento, né, do que se indica ou se sugere para as pessoas físicas, principalmente, fazerem seus investimentos, e aqui eu não posso colocar os jornais dentro delas, porque o papel do jornal, ele é, de certa forma, ele não dá indicação, né? O jornalismo ele tem a obrigação de ouvir os dois lados, de ponderar os dois lados, de tal sorte que você termina de ler uma matéria e você está sempre nessa dicotomia entre o que eu faço, porque tem os dois lados ali. Mas qual é o meu lado? Eu só tenho dois botões para apertar aqui, compra ou venda. Sim. Então, não há aconselhamento no jornal. O aconselhamento, ele está até pouco tempo atrás, até mesmo lá fora, ele estava muito dentro do sistema financeiro tradicional, muito concentrado dentro dos bancos. E o problema é que você nunca sabe, quando você recebe uma informação do banco, se essa informação ela vem de fato porque aquela pessoa acha que é uma boa dica, um bom conselho, uma boa indicação, ou se propriamente ela existe para fomentar outros negócios do banco, ou se o gerente está te oferecendo aquele PIC, aquele título de capitalização, aquele CDB, porque implica maior remuneração, uma meta para bater pro gerente. Aquela grande falta de transparência no mercado, né? Exatamente, é o conflito de interesse clássico da indústria. Sim. Quem te indica é também o vendedor. Então, toda vez que o vendedor tiver também no papel de aconselhamento, vai dar problema. É você ir na loja e perguntar se aquele vestido que você vestiu está bem em você. O vendedor vai responder que todos os vestidos que você vestiu estão bem, porque ele tem interesse que você compre todos. A gente usa muito exemplo de concessionária. Você vai na concessionária da Chevrolet, o cara não vai te oferecer um carro da Volkswagen. Ele vai te oferecer da Chevrolet e vai fazer tudo para você comprar um carro da Chevrolet, né? Exatamente, perfeito. Então a gente tem esse modelo bancário consagrado e aí tem agora o modelo de corretora também. Que ele vem como um avanço importante sobre o modelo bancário e é realmente um grande mérito, né? Um super salto. E aqui é preciso dar o mérito para a XP, que trouxe da Charles Schwab o conceito de plataforma aberta, né? Que assim, agora você não somente escolhe entre os produtos daquele banco, mas também uma pluralidade de alternativas que você pode comprar na XP, lá vários produtos de várias instituições, de várias casas e tal. O problema desse modelo de corretora, tal como ele é feito, é que embora seja um salto duplo carpado, assim, muito importante, ele ainda não resolveu a gênese do problema do conflito de interesse. O contato do investidor pessoa física com a corretora se dá através, principalmente, do agente autônomo, que é o vendedor. E também tem um conflito. Exatamente. Então, cada vez que o agente te indica um investimento, você também não sabe se ele está, embora tenha lá uma gama maior, isso reduz o conflito, porque você não está numa plataforma fechada em que o banco só indica produtos do banco, você tem uma maior gama e, portanto, você está num conflito menor, a essência não foi resolvida, porque a cada investimento que o agente autônomo acaba sugestionando, ele nem pode regulatoriamente recomendar propriamente dito, mas na prática a gente sabe que ele indica, que ele sugestiona e que ele induz, ele recebe uma remuneração diferente. E, portanto, ele está incentivado a um conflito de interesse de que aquela indicação está associada a uma maior remuneração para ele mesmo. Então, a Empíricos sai desse sistema e passa a oferecer, olha, agora a gente vai estabelecer uma relação limpa. Eu não tenho nenhuma outra agenda por trás, eu não recebo taxa, eu não recebo rebate. Eu não tenho meus produtos, né? Não tenho produto financeiro nenhum, eu só te dou uma ideia para você aplicar o seu dinheiro e ganhar dinheiro com isso. Esse é o modelo mais limpo, mais transparente, mais alinhado com o investidor que pode existir. Porque eu te dou uma ideia,
e você paga por essa ideia e eu não ganho mais nada. Então eu tenho um compromisso, estou alinhado em dar para o investidor as melhores ideias de investimento. Isso é muito importante porque assim, o mercado é muito competitivo, é super difícil você ganhar dinheiro e se você quer ganhar dinheiro e ao mesmo tempo obedecer uma agenda oculta, cara, não dá. Então aqui o jogo é muito limpo, a gente pode errar, a gente erra também, a gente erra bastante, mas é sempre com uma única agenda. A agenda de fazer o investidor ganhar dinheiro, porque só assim ele fica satisfeito com os nossos produtos, renova assinaturas, assina outras coisas e assim todo mundo sai ganhando. Eu gostei muito do que você falou sobre essa dificuldade de você ser imparcial e ganhar dinheiro, porque é o nosso desafio também no IUB, como um buscador de investimentos que mostra todo o mercado, a gente não pode privilegiar ninguém, senão a gente perde usuário e perde imparcialidade, mas também é difícil ganhar dinheiro nesse formato. Então, quando todo o mercado trabalha de uma forma e você cria um novo formato ou cria uma nova linha de monetização e de imparcialidade, de posicionamento, é difícil, né? Claro, o próprio mercado tenta te expelir, né? Sim. Se você não é do interesse do mercado, né? Exato, todo mundo quer, porque esse modelo ele é muito alternativo, né? O que se tem é ainda o modelo bancário consagrado ou as corretoras ainda muito pautadas nos agentes autônomos. Agora que a PI tenta ser uma alternativa a tudo isso também, mas ainda de uma forma bastante incipiente. Então, nós somos, de certo modo, antagonistas ao sistema. E é claro, é super difícil você brigar com um sistema que está aí muito estabelecido, muito enraizado, né? E as pessoas também, como não têm muita educação financeira, elas sequer percebem isso, né? Normalmente você tem uma relação de certa proximidade com o seu gerente, com o seu agente autônomo e acha que o cara está ali te ajudando. E às vezes é preciso estar claro que não é contra as pessoas. Claro. As pessoas são muito competentes no que elas fazem, mas é a estrutura de incentivos, né? É o que o Dan Ariely fala, se você expõe uma pessoa ao conflito, uma hora ela cai. É da natureza humana, porque você também tem contas a pagar, você tem bocas a alimentar. Então assim, eu vou ganhar dinheiro para mim, se der para ganhar para o meu cliente também, legal, mas assim, primeiro para mim, né? Essa é a natureza humana, infelizmente. Então, eu valorizo muito quando você está numa estrutura sem conflito, porque o mercado eu sou de uma escola que pensa que o mercado é muito eficiente. Então, num mercado eficiente, para você bater o mercado é muito difícil. Com um conflito de interesse, aí é quase impossível. Mas também gostei do que você falou sobre esses incentivos ocultos que existem. O meu irmão, eu trabalho com investimento, né, no IUB. O meu irmão, ano passado, comprou um título de capitalização. Falou, mas a gerente me ofereceu, parecia tão legal, eu ia poder ganhar sorteios, tinha chance de ganhar um dinheiro. Falei, pois é, e você não precisou, você não falou comigo. Claro. E aí ele caiu no conto da gerente. Aqui também está batendo suas metas, interessada em alimentar suas bocas, né? Isso, todo mundo na sua ética ali, né? Dentro do seu conceito de eu tenho uma família aqui, como é que eu faço com isso? Não, mas é exatamente isso, né? E não é culpa do seu irmão também, né? É uma estrutura toda que se alimenta e a gente não vai percebendo, né? Claro. Até escrevi ontem, coincidentemente, isso é uma espécie de banalidade do mal, né? Como as coisas são assim e é percebido assim, e ninguém se dá muito conta, as maldades vão sendo cometidas e parece uma certa bobagem. E aí pronto, o seu irmão que está próximo de você, que com uma ligação poderia resolver tudo, se enfiou lá num produto péssimo para ele, né? Bom para o banco. Então, no fundo, a gente precisa combater isso daí e jogar a luz sobre todas essas questões. Eu acho que vocês fazem um trabalho muito importante nisso, a gente, com certeza. Todos os outros mecanismos que estão surgindo também, as mídias sociais, quanto mais gente tiver falando disso, e que seja fora também do ambiente, sabe? Não adianta você ter um site ligado a uma corretora, aí também bagunça, entendeu? Precisa ficar claro para as pessoas o que é o interesse de cada um na cadeia, né? Sim. E um pouquinho da história de vocês. Você é fundador da Empíricos. De onde veio um pouco essa ideia ou a vontade de criar alguma coisa ou algo mais transparente no mercado pouco transparente? Assim, voltando no passado, foi uma loucura, né? Uma completa irresponsabilidade. Empreender no Brasil já é uma loucura. Nem me fale. E imagino que você saiba como é isso. Mas a gente foi muito irresponsável, né? Lá atrás, sem business plan, sem nada. A gente tinha muito essa... Eu sou um cara de ações desde moleque. Assim, meu pai era trader de ações, foi dono de corretora. Então, eu tinha esse ambiente lá em casa. Assim, Falava de mercado. Eu comecei a comprar ações com 13 anos e tradeava com meu pai, quebrei o pouco dinheiro que eu tinha, ele também, então sempre foi uma loucura. Então tinha isso muito dentro de mim. E aí a gente vinha de um contexto ali da crise de 2008 nos Estados Unidos, em que aí tem até os filmes clássicos agora, né? A Grande Aposta, Inside Job, Margin Call, que você vê ali os analistas dos bancos, das corretoras, entre si zoando
os ativos financeiros, olha essa porcaria aqui que eu vou empurrar no cliente, tal, zoando todo mundo e mandando os clientes comprarem aquilo, alimentando toda aquela bolha que se formou, estourou com o subprime e quebrou a Lehman, né? E aí o que aconteceu nos Estados Unidos, toda uma migração em direção às boas indicações começou a ir para os researchs independentes, para essas empresas que faziam pesquisa e só vendiam essa pesquisa e faziam as pessoas ganharem dinheiro. E os rankings todos de Wall Street Journal, New York Times, passaram a ser liderados por essas casas independentes. E a gente falou, putz, isso não existe no Brasil. Para ser bem justo, existia com a Lopes Filho, mas era um negócio institucional e a gente achava que dava para fazer com uma qualidade superior. E para pessoa física? No começo, até não era tanto para pessoa física, foi um erro da gente, assim. Aprendizados, né? Aprendizado, exatamente. A gente começou, até tinha um público de pessoa física, mas era um varejo muito alta renda, um heavy user de bolsa, que a gente tinha um relatório que custava R$600 por mês. Então, putz, se o cara não usasse muito, não justificava para ele. Então, a gente pegou muitas corretoras, a gente chegou a ter 22 corretoras como clientes e muitas assets. Era um research um pouco mais institucional. Entendi. E aí, essa fase foi assim, 2009 a 2012. Agora que tem a moda da XP e tal, que as corretoras ficaram famosas de novo. Mas naquela época foi um sequenciamento de quebras de corretoras. Então, um mercado muito ruim. E o mercado, a própria bolsa muito de lado, né, não se expandia, nem em pontuação e nem em número de CPFs. E a gente ficou ali batendo cabeça um tempo, depois de um sucesso inicial. E aí meio que, putz, como é que a gente faz? Porque assim, ter as corretoras era bom para a gente e ruim. Bom porque assim, putz, pagava as contas, eram contratos maiores, né? Uma pessoa é uma coisa, para a corretora era outra coisa. Só que no momento que a corretora comprava, ela espalhava o relatório para todo mundo também. Então eu perdi o contato com a ponta final. Então a corretora era um pouco do meu sucesso e o meu limitava o crescimento. Se a gente tivesse coragem e visão, a gente deveria ter cortado na própria carne, ter dado 2 passos atrás e rompido o contato com a corretora para apostar no varejo. Mas a gente não teve essa visão, não teve essa coragem. Felizmente, a vida decidiu pela gente. As próprias corretoras meio quebradas começaram a cortar. E a gente descobriu, na prática, também na observação empírica, que quem se manteve fiel foram as pessoas físicas. E recebiam das corretoras, gostavam dos relatórios. E os poucos clientes, pessoas físicas, heavy user de bolsa que a gente tinha, aqueles caras dos R$600. E aí a gente falou, putz, aqui tem um negócio, e começou a investir nisso. Mas assim, a empresa estava numa situação péssima mesmo, assim, pré-falimentar até, vendendo telefone, vendendo TV. Caramba. Eu lembro uma coisa curiosa, anedótica, assim, mas que passa um pouco do nosso desespero, que a meta do André, que era gerente comercial, diretor comercial na época, era você tem que vender R$20 mil em equipamento de escritório do Mercado Livre até o fim do ano. Essa era a meta do cara. Para a empresa não quebrar. Para a empresa não quebrar. E aí a gente deu uma daquelas sortes da vida, assim, não dá nem para explicar. Um amigo do papagaio, do cachorro, conheci um americano que já estava em 20 países, que é a turma da Agora, que nada tem a ver com a Ágora do Bradesco, é uma simples coincidência. A Ágora é aquele ambiente grego que as pessoas se reuniam para trocar ideias. E é a maior publicadora de newsletters financeiras do mundo, estava em 20 países, já estava na Argentina, queria entrar no Brasil. E eles tinham tido uma experiência, acho que na Índia, muito ruim de tentar fazer sozinhos, de fazer um greenfield, deles mesmo fazer uma iniciativa, quebraram a cara. Daí a gente falou assim, putz, agora a gente só atua com um parceiro local, porque eles perceberam que as idiosincrasias geográficas, locais, demográficas, faziam diferença no negócio, até a barreira da língua. Especialmente país emergente, Brasil, renda fixa, Selic, uma loucura, né? Muito diferente do mercado de renda variável como Estados Unidos e Europa. Exatamente. E aí, putz, o cara nos procurou lá, nos achou, sei lá como, um amigo que conhecia a Bia. E aí começamos a conversa, entramos numa discussão idiota lá de valuation, né? Não, precisa vender o dobro, a gente vende pelo dobro, né? 2 vezes 0 ainda dá 0, então também era um dinheiro que... Vida de startup. Né? Exato, uma puta bobagem, podia ter vendido por 0, porque na verdade aquilo foi a solução da nossa vida, em que a gente... E eles colocaram como única condição adotar o modelo de negócios dele, que é esse modelo de negócios que as pessoas hoje estão meio, aquelas 4 pessoas que nos acompanham, que conhecem sobre empíricos, que é esse modelo impactante, né, das cartas de vendas, que muita gente chama de agressivo e tal, mas isso na verdade é um tipo de estratégia de marketing que se faz no mundo inteiro, que a gente importou e copiou exatamente como se faz nos Estados Unidos, e lá tem isso de uma forma consagrada, totalmente popular, nas mais variados mercados. Então tem para newsletter financeira, tem para newsletter de saúde, carro, turismo, tem de tudo. Como sair com mulher, como sair com homem, como tocar violão, como tocar piano, como aula de canto, tudo com esse modelo que é o copywriting.
Que é essa escrita persuasiva. Persuasiva, né? Impacto e persuasão a todo momento. E aí a gente colocou o modelo americano, e aí o negócio começou já a ter um ramp-up, a gente começou a ver os clientes entrando e tal, nem podia acessar uma linha de crédito deles lá para gastar em marketing, nem precisou, porque o negócio começou a se autofinanciar. E aí também, numa segunda super sorte da vida, eu escrevi uma peça que chamava O Fim do Brasil, em 2014. Que ficou super famoso. Ficou famosinho na época e que a gente também não tinha nada de especial, assim, a gente copiou exatamente o que o Porter, lá da Stansberg, que é uma das afiliadas da Ágora, tinha feito o End of America, né, o fim da América, o fim dos Estados Unidos. A mesma estrutura eu fiz de marketing e troquei, obviamente, a tese do meio, que lá eles falavam assim, o dólar tem o risco de perder-se como reserva de valor, deixar de ser a reserva de valor mundial. Ali quando o Obama estava no corner sobre o shutdown do governo americano, sim. Aumento do teto da dívida no aumento e tal, aquele risco do dólar deixar de ser a grande referência. Fim da América, porque o dólar vai... Estava errado na tese, mas a estrutura da carta de vendas era ótima. A gente copiou esse trouxe para o Brasil, colocou numa carta, empacotou numa tese econômica que era a tese em si melhor, que era, o Brasil que nasceu em 94 está morrendo com essa nova matriz econômica, aos 20 anos de idade e tal, aquele Brasil que começou com o Fernando Henrique está morrendo agora com a Dilma, então é o fim do Brasil, pelo menos o fim de um Brasil. E aí... A Presente nos processou. O livro caiu na mão de alguém em Brasília, né? Não, e aí é uma maravilha, né? Você quer cercear a informação, você quer conter, você quer censurar, você quer que ela se espraie, tente censurá-la, né? Assim, a informação... Principalmente hoje em dia, né? Com redes sociais, internet. Impossível. É uma grande forma de você tornar um negócio viral, é você tentar censurar aquilo. Então, a informação é antifrágil, né? Quanto mais você tenta segurar, mais ela expande. Sim. Então, foi isso que aconteceu e aí, aí o negócio decolou. A gente vem reproduzindo esse modelo desde então e crescendo mês após mês, surfando também, evidentemente, todo esse contexto de maior interesse das pessoas por investimentos, queda da taxa de juros, mais gente falando de investimentos e tal. Então, é isso que a gente tem feito, assim, sem inventar a roda, copiando tudo que os caras fazem lá e adicionando uma pintada brazuca. Pô, legal. Achei sensacional você falar dessa forma aberta e transparente. Pô, a gente copiou o que os caras faziam. Porque como empreendedor e conhecendo um monte de empreendedor tem ego, né? Tem. O que não é uma coisa muito boa, mas tem muito empreendedor com ego muito grande. E ninguém, é muito difícil encontrar um empreendedor, alguém que fale, pô, copiei mesmo, trouxe, deu certo e tô crescendo, tô arrebentando. Normalmente sempre o cara fala, não, veja bem, não copiei, me inspirei, fiz antes de conhecer, etc. Não, eu acho muito legal essa transparência que é difícil encontrar em alguém, né? Cara, eu acho assim, na verdade, se você se acha original, você só não leu o suficiente. Alguém já pensou aqui, você não é tão brilhante assim, sabe? Sim. Nem o Face foi original. A Apple copiou a Xerox, assim, todo mundo, de certa forma, copiou alguém, né? Até o Sócrates. E faz parte da evolução, né? A evolução é isso. Uma adaptação, é claro. E aqui o que você falou do ego é um negócio assim, fundamental, que assim, o ego aqui está fora da Empíricos. Eu falo com eles aqui todo dia. O que existe na Empíricos, não existe opiniões aqui dentro. Existe, aqui eu até falo assim, tem na Goldman, até assim, no pessoal do Garantia, eu sei que no BTG tem também uma defesa do ditadura do argumento. Então, quem argumenta não tem cargo, mas eles vendem isso como positivo. Aqui, quem tem o melhor argumento, quem tem a melhor ideia, ganha. Eu acho que é ruim isso. Não existe ditadura do argumento, porque parece assim, o chefe pode perder daquele que está... Dependendo da construção, né? Mas tem que ser mais do que isso. Não é só que a empresa tem que ser horizontal. Tem que ser uma ideia assim, nem o argumento ganha, porque às vezes ganha o argumento de melhor regra de retórica, não necessariamente o melhor. Claro. A ditadura que tem que ser estabelecida é a ditadura do teste. O digital, ele te dá uma vantagem enorme, que o custo do teste é muito baixo. Então eu acho que essa ideia do fim do Brasil é boa. Dane-se que você acha. Põe na rua e vê se ela anda bem. E se ela vender bem, aí você coloca dinheiro e aí você faz a roda girar. Então, a princípio, não tem opiniões. Quem dita o que a gente faz aqui é o dado. E o consumidor, né? O consumidor, claro, é o usuário. Assim, como ele está gostando, tudo é avaliado aqui, tudo tem nota. Se a empresa está indo para um lado, é porque as pessoas estão demandando a gente por aí. Sim. Então, não interessa o que eu penso, o que o Caio pensa, o Rodolfo pensa, a Bia, o Beto, interessa o que as pessoas diariamente estão nos falando. Assim, eu acho isso, legal, parabéns, meu. Mas assim, guarda para você. Não vale nada. Sim. Não vale nada. Vale o que o dado está te falando. Então essa foi acho que talvez
uma das coisas que a gente aprendeu nesse mercado digital, e se as pessoas têm algum interesse no mercado digital, é assim, teste as suas convicções e deixe que o dado manda, não fique apegado a ela mesmo, testa de uma forma fria, esse contra esse, esse ganhou, então esse contra um novo, e deixa que assim, uma perspectiva darwinista, as soluções aparecem. Não, isso é demais, a gente bate muito isso na parte de, fugindo um pouco de investimento, mas de empreendedorismo, a gente bate muito nisso que chama Customer Development. Né? Sim. É você validar a sua ideia de acordo com o que as pessoas realmente estão demandando e não achar que sua ideia é brilhante, vai mudar o mundo, vai valer $1 bilhão. Exatamente. Porque sua ideia não vale nada. O que vale é a execução, e mais do que a execução é a receptividade das pessoas. Exatamente. Se elas vão ou não se interessar pelo seu produto. Perfeito. Mas muito, e também não bom. adianta perguntar para elas, né? O que o Jobs falava, se você perguntasse se as pessoas queriam um iPad, elas iam dizer que não. Então tem que colocá-las diante do negócio mesmo, né? Então não adianta ideias concebidas a priori ou de uma forma testadas pasteurizadamente também não funcionam, tem que ser na prática, né? O empreendedorismo e os investimentos também pertencem aos praticantes. Né? Andar de bicicleta você aprende andando de bicicleta, não é tendo aula de aerodinâmica. Legal, muito bom. Engenharia mecânica. Muito bom. E como que você vê, assim, como que a Empíricos ajuda as pessoas a investir melhor o seu dinheiro? Uma coisa que eu queria te perguntar. E também se tem se tem algum público-alvo, por exemplo, na Empíricos a gente foca mais em quem está em renda variável, querendo entrar na bolsa. Tá. Ou o cara que está saindo da poupança, quer começar a descobrir sobre renda fixa, não sabe o que é IPCA, Selic, FGC. Vocês têm algum direcionamento de público-alvo e como que vocês ajudam a investir melhor? Tá. Primeiro assim, como é que a gente ajuda a investir melhor? Primeiro, estrutura de incentivos. Essa é uma forma, isso aqui tem a ver muito com o negócio. Se você quer dar indicações de finanças e, ao mesmo tempo, ter rebate sobre os produtos que você vende, putz, isso bagunçou tudo. Que é como o banco e corretora fazem. Você indica algo e você recebe um rebate por isso. Você vai indicar aquilo que te paga o maior rebate. Sim. A gente não tem isso. A gente indica o produto de A a Z e a gente não ganha nada. A gente ganha só o valor da assinatura da ideia. Legal. É isso que a gente vende. Então, a gente ajuda, a gente é superior porque a gente passa essa ideia. Felizmente, as pessoas em geral aqui têm uma facilidade com comunicação, em escrita em particular. Então, a linguagem importa. Eu acho que as pessoas trataram as finanças, até hoje, de uma forma muito separada, desconectada do que é a linguagem do dia a dia. Então, a gente tem que conversar como se a gente vestisse terno e gravata, aquelas perucas inglesas, né, aquelas meias altas. Sim. Agora vamos conversar de finanças. É uma coisa séria. Eu sou advogado, né? Advogado adora falar, você fala oi, tudo bem, de uma forma totalmente sofisticada, mas o economista também. Sim. Porque, na verdade, é uma forma de você travestir-se de algo sofisticado. Fala assim, como se você, do ego, de novo, querendo se colocar numa posição superior aos outros. E tem essa autoridade, né? Autoridade. De autoridade. Exatamente. E a economia tem um problema histórico, porque ela nasce mais perto das ciências sociais e da história. E aí, para ela se afastar desse soft science e ser percebida como mais sofisticada, mais perto do hard science, ela vai se matematizando e vai se sofisticando, e os economistas vão ganhando essa roupagem de mais doutos, e são chamados, por isso eles são chamados também na academia dos invejosos da física. Assim, você quer ser o cara das ciências puramente matemáticas, percebidas como ciências superiores. Então, o economista é esse cara que quer ser o grande douto. Legal. E a gente está fora desse ambiente. A gente quer falar de finanças como se fala de futebol, como se fala de política, como se fala de relacionamento, como se... do dia a dia. Assim, e a gente tem essa preocupação. E focado, às vezes, eu acho que tem sem tom professoral, sabe? Acho que isso vamos falar do que é uma LCI. Puta, o cara já desligou. Nesse momento perdeu, cara. Olha, você tem um investimento isento que pode te render bem mais que a poupança. Puta, mudou a conversa. Claro. Quando você sai da descrição analítica, estrito sensu, analítico-dedutiva do que é um produto, é ruim. Foca no benefício que pode ter ao investidor e aos riscos que estão associados a isso. Nessa abordagem. E depois, também um compromisso de não tratar, as pessoas confundem. O investidor, pessoa física, ele pode ser leigo, ele até pode ser preguiçoso e ele pode não ter muita grana, ou pode ter também, isso é meio irrelevante. Mas ele é inteligente.
Isso que as pessoas, às vezes, muito mais inteligente do que o financista que está falando para ele. E as pessoas subestimam isso. Subestimam muito, tratam as pessoas como Homer Simpson, como se ela não fosse, como se, já que você é pessoa física, você está condenado a uma espécie de série B dos investimentos. Eu sei tudo de investimento, vou te ensinar e vou mostrar para você o que é melhor. Mas eu vou mostrar para você só assim, ó, sai da poupança e vai para o fundo do DI mais barato. Ou sai do DI, compra um pouquinho de debênture incentivada. Não, a gente sempre teve um compromisso aqui de fazer a pessoa física jogar a série A. Então, assim, cara, você não vai investir bem para você que é pessoa física. Não, você vai investir, ponto. Você quer, não existe assim, matemática para economistas. Não, vai aprender matemática. Assim, investimentos para a pessoa física. Não, é investimentos. Para qualquer um. Para qualquer um. De uma forma, de uma linguagem simples e fácil de ser entendida, mas ao mesmo tempo técnica. E é muito difícil fazer algo técnico simples. Sim. É para discutir Nietzsche no Fantástico. Dá para fazer. É difícil pra caramba. Sim, mas é aquela história do que a simplicidade é a maior das sofisticações. É isso que a gente busca todos os dias. Legal. E por fim, uma questão também que, como a empresa tomou um certo corpo e tomou uma escala que nem a gente mesmo sonhava nos nossos maiores delírios. O que é bom, né? O que é bom a gente tem hoje 33 pessoas pensando diariamente em investimentos. E são pessoas obcecadas, obstinadas por isso. E escala conta, de você descobrir as melhores ideias de investimento. Sim. Não adianta eu sozinho, eu não, porque eu sou um idiota. Uma pessoa mais inteligente, uma pessoa, a Luciana Seabra, que ela é incrível, guia esse mercado de fundos. Mas ela sozinha não consegue fazer, porque é um mercado gigante. Então, uma questão de braço mesmo, braço, né, exatamente. Então você precisa ela tem uma equipe de 4 pessoas que está todo dia ajudando ela, visita todos os fundos, conversa com todo mundo, vai na Ambima, vai em evento, vai nos eventos do Private. Então está toda hora alimentado de informação. É um diferencial incrível. Não dá para se comparar uma equipe de 33 pessoas frente a uma outra de 4. Lógico. Então hoje a equipe da Empíricos é a maior equipe de pesquisa do Brasil. Então, e levando isso para a pessoa física, esse é um negócio assim, cara, nem o private banking tem um negócio desse. Sim. Então, é com muito orgulho que a gente faz isso. Então, acho que dessa forma a gente consegue levar a pessoa física de fato para jogar a Série A, que é o nosso objetivo aqui. Então, é realmente pegar a pessoa física e oferecer para ela investimentos, informações que ela nunca teve acesso em nenhum outro lugar. Exatamente, é isso. Matou a pau. Tá. E aquela ideia de perfil, tem algum perfil que vocês focam? Ou existem relatórios e conteúdos para os mais diversos tipos de investidores ou interesses de investimento? Olha, a gente normalmente costuma... Primeiro tem uma coisa que fica muito na minha cabeça quando eu falo em perfil, que é... Não aquele perfil que eu acho meio bobagem, perfil de conservador, moderado e agressivo, não isso, mas... Não, eu fico pensando assim, que eu tento muito brigar com isso, sabe? Que é um negócio assim, cara, uma ação... O mercado tem uma coisa muito democrática, embora não pareça democrático, mas ele é super democrático, que é assim, uma boa ideia de ação, de fundo, de título de renda fixa, ela sobe igualzinho para minha mãe, que não sabe nada de investimento, e para o Luiz Stuhlberger. Sim. Então, assim, uma ideia boa vale para todo mundo. Uhum. É claro que o Stuhlberger pode ter a ação tal numa proporção. Claro. Minha mãe pode ter em outra proporção. E tudo isso, desde que esteja comunicado, está limpo. Uhum. As pessoas entendem. Então, assim, olha, talvez até uma ação de baixa liquidez, parece, isso tem mais risco. Isso aqui não serve para minha mãe e serve para o Stuhlberger. Não, ao contrário, o Stuhlberger não consegue comprar, porque ele é grande demais. Ele vai distorcer completamente esse negócio. Sua mãe pode. Minha mãe pode, mas é muito risco para ela? Será que é muito risco? E se eu falar para ela assim, olha, coloca 1% do seu capital aqui e espera 3 anos. Uhum. Então, se você comunica, fala assim, olha, isso aqui tem alto potencial, mas tem muito risco, coloca só o dinheiro que você topa perder. Veja só, por que é interessante? Você está percebendo como alto risco, mas depende do quanto você vai colocar. Ação, você pode perder 100%? Pode. Mas você pode ganhar 1000%, porque Sim. é convexo, essa relação não é proporcional. Claro. No máximo você perde 100% e quando você ganha no máximo? Não é só 100%, você pode ganhar, é infinito. Então essa assimetria de retornos é convidativa. Então, você põe 1% em coisas muito arriscadas, seu portfólio está arriscado? Não está, você tem 99% no negócio. Então, contanto que as coisas sejam faladas, transparentes e bem explicadas, a coisa vale para todo mundo. Legal. E a gente nem pode fazer isso é uma questão importante sobre a natureza do negócio da Empíricos, até segmentar tanto em perfis, a gente evita,
porque a gente, no fundo, é uma publicadora de conteúdo. Então, a gente fala para a massa, a gente publica um conteúdo que vale para todo mundo. Você não recomenda para o Bernardo, entra no Bernardo e fala, olha, Bernardo, de acordo com o seu perfil, eu recomendo aqui 10% na ação tal, 20% na renda fixa tal, você não faz isso. Isso caracterizaria consultoria. Sim, sim. A gente não faz consultoria, a gente faz uma publicação para o público em geral. Publicação para o público foi maravilhoso. Publicação geral para as pessoas. Tá. E aí, ali dentro dessa publicação, eu posso falar, olha, para você que é mais conservador, coloca 15% em bolsa. Para você que é moderado, coloca 20% em bolsa. Para você que é agressivo, 35% em bolsa. Isso a gente faz. Mas não no caso específico individual. Não faz, não faz. Então, essa é a ideia. E aí as pessoas mesmo vão se identificando com e vão percebendo elas mesmas, contanto que elas sejam, que lhes seja explicado o racional de cada coisa, o nível de risco de cada coisa, o potencial de cada coisa. Sim. Legal. Interessante essa visão. Legal essa visão de que a gente bate também bastante nessa tecla, a gente nunca gostou muito de segmentar as pessoas em caixinha do conservador, caixinha do moderado, caixinha do agressivo, porque as pessoas têm necessidades diferentes e isso evolui com o tempo, né? Perfeitamente. Então, em 2019, eu vou agora em outubro me casar. Pô, tô guardando todo o dinheiro possível, então nesse momento eu tô super conservador. Eu não quero arriscar, tenho ações, mas não estou fazendo novos investimentos em ações. Após o casamento, vou ter filho, sei lá, daqui a alguns anos. Minha avó fala que a gente faz planos e Deus ri, né? Sim, claro. Mas, enfim, aí eu posso me tornar um pouco mais agressivo, mais arrojado. Então isso evolui com o tempo. Perfeito. E o mercado ele funciona muito com base em caixinhas, né? Eu combato muito isso. Primeiro, assim, quem é você para determinar para a pessoa quem ela é? Preencha um suitability, eu te enquadro no negócio. Né? E fora que às vezes as análises de risco são feitas no espectro individual do ativo. Sim. Então, assim, ação é arriscado, opção é arriscado. A opção pode, inclusive, reduzir o risco do seu portfólio. Se você tem muita bolsa e compra put, você está reduzindo o risco. Sim. Então, você tem 100% do seu capital em renda fixa, num país que tem, na verdade, uma dívida pública explosiva, você acha isso conservador? Então, depende, na verdade, quando você tem você está otimista com bolsa, né? Depende do nível que você tem de bolsa. Se você já tem 50, você tem que vender. Se você tem 1, você tem que comprar. Claro. Então, depende. As pessoas deveriam olhar, e acho que a regulação deveria avançar no sentido de olhar o portfólio das pessoas. E as pessoas, não, a ação é muito arriscado. Será? 40% em bolsa pode ser arriscado. E 1% em bolsa? 2% em bolsa? 5%. Será que não está na hora de fazer essa migração no sentido de olhar o portfólio como um todo? Essa é uma grande briga minha, tanto da diversificação, que eu acho que falta às pessoas, quanto de sai da análise do ativo específico. Por isso que a gente tem aqui várias séries de assinaturas, inclusive. Deixa eu te perguntar um pouquinho de conteúdo. Você tem conteúdos para todos os... Para ativos ou objetivos? Exatamente. Então, a gente tem aqui conteúdos de renda fixa, fundos imobiliários, ações de dividendos, foco em uma carteira de renda, uma alocação completa de capital, microcaps, opções. Vacas leiteiras, que é famoso, Vacas leiteiras, que são as ações que pagam dividendos, que desperta muito interesse nas pessoas, que é um foco em ações que geram renda, né? Então, a gente atende um público diverso, de acordo com o interesse deles mesmos. E quem somos? Somos liberais em essência, né? Quem somos nós para determinar o que as pessoas vão consumir da gente? Deixa que elas determinam o que elas vão consumir, se as vacas leiteiras, ou se os ativos de renda fixa, ou as microcaps, ou o que for. Não pode cercear as pessoas nem de ler, né? Porque a gente não, é importante essa discriminação, né? Que a gente não está aqui vendendo produtos financeiros. Aqui a gente apenas dá acesso às pessoas lerem sobre determinados ativos. Isso é muito importante. Sim. Um ponto que você falou anteriormente que eu queria recuperar para entender mais a sua visão. A questão do marketing da Empíricos. Você falou que é um modelo que vocês importaram, né? Então já existe fora do Brasil em vários mercados, não só no financeiro. Claro. Então, moda, você falou, saúde, carros, etc. E aí vocês trouxeram isso ou alavancaram isso no Brasil. E você mesmo falou, é agressivo, mas não é agressivo, é uma estratégia que vocês usam de impacto e persuasão. Exatamente. Qual é a sua visão? Você acha que às vezes pode ser um pouco agressivo, não na perspectiva Empíricos, mas na perspectiva da população brasileira, por exemplo, que está na poupança? Não, eu acho até assim... Ou é uma, deixa eu interromper, ou é uma agressividade, tem um vídeo seu muito legal, que é falando um pouco sobre isso, falando, a gente tem que ser... Tem mais de 110 milhões de pessoas com dinheiro na poupança hoje. Exatamente. Tem mais de 10 mil pessoas com mais de R$1 milhão na poupança. Se a gente não for agressivo, a gente não vai mudar nada disso. Exatamente. Eu acho assim, a palavra agressivo também, ela assim, às vezes pode ser para um, para outro. Lógico. Uma certa subjetividade associada à palavra. E entendo que as pessoas achem agressivo. Para mim, Felipe, agressivo mesmo é o que fazem com o seu irmão. Que fala assim, vem aqui no PIC, no título de capitalização, e concorra a um carro.
Para mim não tem nada mais agressivo que isso. Para mim não tem nada mais agressivo do que propaganda de banco com o cara dirigindo um carro importado e com uma mulher bonita e gostosa do lado. Sim. Isso para mim é a maior agressividade que tem a família linda com o labrador dizendo que o banco foi feito para você. Para mim isso é mega agressivo. De fundo cobrando taxa de administração das pessoas físicas de 4% ao ano, para mim isso é mega agressivo. Existe uma enorme inércia das pessoas nisso, uma completa falta de educação financeira, e se você não der um chacoalhão nessas pessoas, elas não vão se atentar para o problema. Vai continuar. O que é muito importante que as pessoas entendam sobre o nosso marketing e tal, e que isso é um chamariz. Isso, depois que a pessoa é atraída por essa isca, ela é tratada aqui dentro de uma forma muito séria, muito bem feita e muito responsável e diligente. Sim. Então, essa agressividade ou esse caráter incisivo do marketing, ele simplesmente deve ser analisado como um instrumento de marketing. E depois, não há uma equipe mais séria e até mesmo conservadora do que a nossa. Todas as nossas indicações aqui se pautam pela não alavancagem, pela diversificação, pela proteção dos investimentos, pela regra número 1, que é nunca perder dinheiro. Então, a gente tem essa concepção muito enraizada aqui dentro. Claro, para isso a gente, primeiro, você não consegue, só a bela adormecida acorda com um beijo. Né? O resto você acorda com um chacoalhão e assim, como você perfeitamente colocou, 65% das pessoas estão com grana na poupança e 25% das pessoas guardam dinheiro em casa. É uma loucura, então, né? assim, é isso que é agressivo. Colchão, né? Isso que é agressivo. Volta à questão da banalidade do mal. Porque, assim, porque não está chocante no ponto de vista que não é histriônico, parece que é normal. Mas essa é a maior agressividade que se faz com a população brasileira todos os dias e ninguém fala sobre isso. 25% das pessoas guardam dinheiro em casa. Então, assim, é isso que a gente precisa combater. E a gente combate exatamente com essa prática que, assim, como eu te disse, a gente não inventou nada. É um copywriting que existe no mundo e que a gente trouxe para cá, que lá fora, assim, é conhecido, amplamente divulgado, as pessoas entendem e tal. E agora, mesmo no Brasil, agora também a gente consegue, quando a gente surgiu era muito mais, as pessoas estranhavam muito mais. Hoje já tem um entendimento um pouco melhor, a gente tem caminhado nesse sentido, a gente vê o próprio regulador do mercado de capitais entendendo com outros olhos, conversando, a gente também entendendo o regulador. Então, assim, eu vejo o próprio copywriting caminhando e esse próprio modelo de informações financeiras para as pessoas físicas, migrando para um novo patamar de profissionalização, distinguindo quem faz coisa séria de quem não faz. Então, é um processo de aprendizado que nós estamos evoluindo, o mercado está evoluindo e eu acho que quem vai ganhar no final são as pessoas físicas. São os investidores. Mesmo. É isso. E aí, também voltando um pouco de empreendedorismo, como o primeiro, o que a gente chama do first mover, né? Você acaba levando mais porrada ou mais, enfim, a própria dor do crescimento, Exatamente. Né? A gente, no caso do Yubby, como primeiro buscador, também é copiado pra caramba, as pessoas falam mal, as pessoas tentam, enfim, prejudicar. E é normal você, num primeiro movimento, uma primeira onda, levar mais porrada, né? Totalmente. E depois todo mundo vem e copia. Né? Exato. É super complicado isso, né? Tem essa visão que o pioneiro está em super vantagem, ele tem vantagens mesmo, mas o Adam Grant fala muito naquele clássico, né, o Originals, que é o segundo mover, esse cara tem uma vantagem enorme, que assim, ele já sabe os erros que você cometeu. Sim. Você já brigou com o regulador, você já brigou com os bancos, você já quebrou certas amarras. E ele vem com muito menos custo, copiando o que você tem de bom. Melhorando. Sem cometer os erros que você já cometeu, porque ele percebeu que aqueles são erros. E aí vai, porque assim, com muito menos dispêndio, com muito menos exposição, é você que foi lá desbravar o mercado, você que chegou lá capinando tudo, e o cara vem numa grama já muito mais... Então, essa vantagem do primeiro, ela tem algumas, né? Você se estabelece, a marca fica mais conhecida. Se você consegue montar barreiras à entrada, você está em vantagem também. Às vezes você consegue uma escala que fica difícil dos outros entrarem. Mas, por outro lado, como você falou, regulatoriamente é muito mais fácil, tem muito menos custos, o segundo apanha muito menos, você é sempre, o novo sempre gera estranheza, então você apanha muito, a imprensa resiste, o próprio sistema reage contra você. Depois muita barreira que você tem que quebrar, muita barreira. E se a gente pega as maiores empresas hoje do mundo, são sempre as de tecnologia, mas aleatoriamente, nenhuma foi first mover, né? Sim. Então, assim, Google, Apple, Face, Amazon, são todas que não foram os primeiros, né? Eles copiaram ou aprimoraram modelos que já existiam. Exatamente. As empresas de carros, enfim, todas copiaram, melhoraram, aprimoraram e conquistaram depois a liderança, né? Perfeito. Legal. O que mais a gente pode falar? Falamos bastante. Felipe, 2019,
bolsa recorde 100 mil pontos, 1 milhão de CPFs na bolsa, as pessoas, pelo que a gente tem sentido, cada vez mais interessadas em fazer investimentos em ações. E aí, quem ainda não entrou, mas está querendo entrar, e eu sempre me preocupo muito com esse movimento de manada. As pessoas que entrarem porque estão ouvindo no jornal, estão ouvindo na televisão e nem sabem direito o que é uma ação. O que você pode dizer para essas pessoas, além de assinar um relatório da Empíricos? Não vou fazer isso não, Bernardo. Assim, Mas qual é a sua visão, assim, quem está interessado em começar a investir em ações, o que poderia fazer ou como poderia buscar dar esse primeiro passo? Não, primeiro, eu acho que é importante entender o momento histórico. Assim, de fato, eu acho que é um movimento histórico estrutural. Tá. Eu acho que assim, eu tentei pensar num termo mais preciso para descrever, tenho pensado o que acontece aqui agora e não consegui, vou pegar emprestado então o que eu ouvi do André Esteves, que é a expressão que foi muito usada no follow-on do BTG, que é o que ele está chamando de financial deepening. Que é esse enraizamento, aprofundamento de uma financeirização. Então, que as finanças passam a fazer parte da vida das pessoas. Então, o taxista vai ter uma carteira de ações, porque é assim no mundo todo, não é uma exclusividade brasileira. Pelo contrário, a exclusividade brasileira não ter isso. Né? Então, por quê? Pela primeira vez, a gente vai ter taxa de juros em 5% ao ano, e por bastante tempo. Sim. Então, isso vai forçar as pessoas naturalmente a ir atrás de outros investimentos. O Brasil também tem uma história, que eu tenho essa visão muito do Brasil, dele ser meio... Ele é medíocre, sabe? E medíocre não no sentido pejorativo que se dá ao medíocre, ao mediano mesmo. Então, ele é macunaímico, ele é complacente, ele é meio vai, não vai, mas ele não é explosivo. Ele não vai muito, quando ele começa a ir muito para a esquerda, ele bate na banda de cá e ele volta. Aí você acha, puta, agora vai também. Aí também não vai. Aí ele volta. Vai sempre no meio. No meio. E a vantagem desse momento é que a gente ficou muito perto da banda inferior. Então, para a gente caminhar para a média, é um salto brutal que eu acho que as ações vão ter que ter. É claro, o problema da renda variável é que ela varia. Então, as pessoas que estão chegando agora, elas precisam ter muita consciência do que elas estão fazendo. Não é uma renda fixa, esse negócio não vai subir todo dia. Mas eu acho que estruturalmente a gente tem muito, muito para subir. É só o início de uma longa caminhada. E assim, quando você está... É interessante, se a média é 5, a gente está no 1. E quando você passa uma coisa assim, do 5 para o 10, é 2 vezes. Do 1 para o 5 é 5 vezes. Então, como a base está muito depreciada por conta da destruição que foram nos últimos anos, eu acho que a gente vai ver uma multiplicação que a gente não consegue nem vislumbrar o tamanho. Entendi. A conta que eu tenho na cabeça, tem um indicador muito simples que as pessoas olham, que é assim, pegar o preço das ações e dividir pelo lucro das ações. Isso você olha no mundo inteiro. Então, uma razão aqui, preço sobre lucro. Quando países passam por reformas e passam a conviver com taxas de juros mais baixas, normalmente se tem o que o mercado chama de re-rating, ou seja, uma reavaliação, um aumento desse múltiplo da ordem de 30%. Então, isso aqui é uma razão, né? Preço sobre lucro. Se o lucro está parado, para isso aqui aumentar 30%, só tem um jeito. O preço das ações tem que subir 30%. Então, a gente teria 30% de alta só nessa reavaliação positiva. Mas, paralelamente, o lucro não vai ficar parado. Os lucros vão subir até o final do ano que vem 20%. Então, você tem 30% mais 20%, pelo menos 50% de potencial de valorização para a Bolsa, que eu consigo enxergar com facilidade. Então, as pessoas que estão chegando à Bolsa agora, eu acho, primeiro, se você não chegou à Bolsa ainda, eu acho que você tem que chegar. Se você já está na Bolsa, talvez seja o caso de você ter um pouquinho mais de Bolsa, sabendo o que você está fazendo. Então, você tem que saber que vai ter momentos de soluço, vai ter, mesmo nesses grandes bull markets, né, nessas grandes trajetórias de alta estruturais, tem momentos de grande queda. Tem correções no meio do bull market de 40%, 50%. E faz parte. Faz parte do jogo. O Buffett, né, fala isso, se você não está preparado para ver a sua ação caindo 50%, não compre. Tem que entender ações como empresas e não como simples ticks, ups and downs no seu computador, virando verde e vermelho. Tem uma empresa ali por trás. Que ele atue de forma diversificada, que ele se alavanque e que ele pense que ele não se alavanque, ou seja, nunca coloque um patrimônio acima do que você tem, e mais do que isso, não coloque na bolsa um dinheiro que você vai precisar no curto prazo e tenha um horizonte mais dilatado de tempo. Forma mais simples e que não precisa inventar moda. Às vezes, assim, o malandro que quer ser malandro demais se atrapalha.
você quer começar em bolsa agora, não inventa moda, não precisa assinar Empíricos, não precisa querer descobrir a ação que é a dica quente. A dica quente normalmente dá errado. Um dos problemas clássicos das pessoas que começam em bolsa é a falta de diversificação. Então compra BOVV11. O que faz esse cara? Ele replica uma carteira parecida com a do Ibovespa. Então você vai estar comprando a média das ações brasileiras mais importantes. Compra BOVV11 e um pouquinho de Small 11, que faz a mesma coisa, replica uma carteira de ações menores. Normalmente tem mais risco, mas tem maior potencial de valorização. Do que você decidiu comprar em bolsa, compra 80% de BOVV11, 20% de Small 11. Depois que você fizer isso, aí você pode assinar Empíricos, pensar em quais ações comprar, quais não. Começa por aí, simples, e surfa esse momento estrutural brasileiro. É importante que você faça esse movimento para você mesmo. Pô, muito bom. E aí você tira um pouco também aquele mito de, pô, quero entrar, quero pegar uma dica quente, lucrar muito no curto prazo, ganhar muito dinheiro e me tornar milionário. Cara, essa é a chance de fazer besteira, sabe? É o que provavelmente não vai acontecer. Assim, dica quente, se alguém tivesse, ele não te passava, entendeu? O mercado é muito eficiente. As pessoas, assim, imagina, a gente tem 33 pessoas aqui todo dia pensando, a gente erra pra caramba. Sim. Não é o seu vizinho, o seu cunhado que sabe uma ação que vai se multiplicar por 10 semana que vem. Nem o fórum de ações que você frequenta, então não é por aí. Isso aqui envolve responsabilidade, é o seu patrimônio e da sua família que estão em jogo. Apesar de brasileiro, na nossa perspectiva, gostar muito e procurar muito isso, né? Que é o ganho rápido, o ganho fácil e sem risco, né? Sim, eu adoraria também, né? Mas não dá, né? Assim, o mercado é eficiente. Se você tivesse esse ativo sem risco, com alto potencial e muita liquidez, ou seja, você consegue transformá-lo em dinheiro muito rápido, todo mundo ia querer comprar esse ativo. Na hora que todo mundo compra esse ativo, o preço dele sobe e esse potencial de valorização se esgota. Então, o mercado não dá espaço para arbitragem, né? O lucro fácil sem risco. Então, é meio isso, sabe? Tem que surfar a bolsa com responsabilidade. Ou o oráculo do passado, né? Puta, queria ter entrado em Magazine Luiza em 2012, queria ter entrado em Bitcoin em 2016. Não, engenheiro de obra feita é o que mais tem. Mas isso é outra coisa importante também. É um viés cognitivo, né? O fear of missing out, né? O medo de você ficar de fora, aí você perde grandes oportunidades, fica se lamentando, né? Eu comprei BOVV11 porque o Felipe me sugeriu, mas eu poderia ter comprado o Magazine Luiza que multiplicou por 100 vezes. Cara, é muito fácil descobrir qual ação subiu o ano passado, né? Embora no Brasil até o passado é incerto, mas as altas passadas não mudam. Só que uma coisa que as pessoas têm que entender é assim, a que risco você esteve submetido nessa caminhada, né? E é muito importante as pessoas terem em mente, assim, que é o erro tipo 2, que se chama na ciência, né? Que assim, é você tomar como falso o que é verdadeiro, ou seja, você não acredita numa tese que era boa, e você comete todo dia. Todos os dias da sua vida tem uma ação nesse momento que está subindo 100% em algum lugar do mundo. Se você ficar se incomodando por todas as oportunidades que você perdeu, você não vive. Né? Você perdeu o Facebook, você perdeu o Amazon, você perdeu o Google, você perdeu o Apple, você perdeu, sei lá, tantas outras, e está perdendo nesse momento. Então, você tem que se preocupar em fazer o seu portfólio render bem, e não com o que ele poderia ter sido. Legal. Pô, Felipe, obrigado pela aula de imagina, cara, um puta prazer. Investimento, finanças, marketing, empreendedorismo. Prazerzaço. Obrigado mesmo Bernardo, pela recepção. Parabéns legal. Pelo trabalho de vocês. Parabéns para você, por estar inovando tanto e fazendo tanta coisa legal pelas pessoas também. De verdade. Obrigado, valeu mesmo. Para você que ficou até aqui no vídeo, não se esquece de se inscrever no canal do Yubi aqui no YouTube, o botão está aqui embaixo. Deixa um comentário contando de todo esse papo que a gente teve, do que você mais gostou de conhecer da Empíricos e do que o Felipe comentou. Deixa o like para o YouTube saber que você gostou do vídeo e mostrar para as outras pessoas. E compartilha por aí, telefone, e-mail, WhatsApp com todo mundo, para elas também conhecerem mais sobre a Empíricos. Felipe, valeu mais uma vez. Valeu, obrigado. Até a próxima. Pessoal. Tchau, valeu, tchau. Um abração.